Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316. Espero que vocês tenham passado uma ótima semana, uma semana na presença do Senhor, uma semana de oração, uma semana de leitura da Palavra de Deus. Enfim, nós temos que estar em comunhão com Deus em todos os momentos da nossa vida, não somente naqueles momentos que talvez nós paramos para fechar os nossos olhos ou para dobrar os nossos joelhos, para dedicar realmente ali alguns minutos na presença do Senhor, mas fora isso, quando estamos dirigindo, quando estamos fazendo algum dever em casa, quando estamos no próprio trabalho, a gente mentalmente pode estar em espírito com o Senhor, pode estar orando, pode estar sendo receptivo àquilo que Deus quer que nós saibamos, ok, pessoal? Então, essa comunhão com Deus diária e contínua é algo muito importante para todos nós. Eu espero que vocês tenham visto a aula, a lição número 1. Nós estamos aí estudando o livro de Efésios, né? E na aula passada, então, nós estudamos aí sobre a parte geográfica, onde se localiza Éfeso, a cidade de Éfeso. Vimos também principalmente a parte do esboço do livro que iremos estudar. E enfim, na lição de hoje nós iremos dar agora continuidade e iremos começar a estudar versículo a versículo do livro de Efésios. Então, como eu falei para vocês, o livro de Efésios é um livro com 6 capítulos. É um livro que, se você pegar firme para ler em 30, 40 minutos, você consegue ler tranquilamente. Porém, nós vamos estar vendo versículo a versículo. Nós vamos estar aí esmiuçando, né, cada versículo. Outras pessoas falam, vamos estar cavando a fundo cada versículo, ver aquilo que Deus tem para nos ensinar em cada versículo desse livro maravilhoso que é o livro de Efésios, tá, pessoal? E assim, sem mais demoras, eu gostaria de estar orando com vocês e para nós darmos início à aula, porque eu quero muito ver se eu consigo diminuir o tempo das aulas, né? Não diminuir o conteúdo ou a qualidade do conteúdo. A intenção é sempre melhorar isso aí, mas diminuir o tempo. Em vez de nós termos aí 50, uma hora de aula, diminuir aí máximo para uns 30 minutos, ok? E para que eu possa fazer isso, eu tenho que acelerar essas partes aqui de introdução. Não posso ficar conversando muito com vocês, senão só aqui eu vou gastar 10, 15 minutos e aí eu não consigo explanar a lição no restante do tempo que eu quero, ok? Então vamos estar orando? Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem até aqui nos guardado, nos protegido. O Senhor tem nos abençoado, tem nos sustentado, ó Senhor, tem derramado sobre nós a tua unção, a tua bênção espiritual. E enfim, ó Pai amado, o Senhor tem nos perdoado e derramado também a tua graça, a tua misericórdia e o teu amor sobre nossas vidas. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos fortalecendo, que a cada dia nós possamos estar mais e mais em comunhão contigo, ligados contigo, Senhor, sentindo realmente a tua presença, o teu Espírito Santo, ó Pai, falando, Senhor, às nossas mentes, ao nosso coração, que nós possamos ter o desejo e a vontade, Senhor, de poder ler a tua palavra, de poder aprender a tua palavra, estudar ela, Deus, porque ela é um dos principais meios que o Senhor fala conosco. Nós estamos aqui agora, nesse momento, orando, ó Pai, falando, conversando, dialogando com o Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor está ouvindo as nossas orações, ó Deus. E a maneira que tu respondes, Senhor, é principalmente pela tua palavra, ó Pai. Esse livro maravilhoso que o Senhor deixou para nós, esse manual da vida que é a Bíblia Sagrada. Então, Senhor, que o Senhor possa ficar conosco nessa aula de hoje. Que o Senhor possa ministrar em nossos corações. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, ó Pai,
para que a tua palavra fique realmente gravada em nossos corações e que nós possamos praticá-la no dia a dia das nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, pessoal. Então, a nossa lição de hoje, a lição número 2 do estudo do livro de Efésios, e hoje nós estaremos começando o processo de aprender como nós fomos eleitos, tá? Bom, então eu quero dar uma recapitulada aí, rápida, na aula número 1, que foi a aula passada, e é onde o assunto principal lá foi a tarefa, inclusive, que eu deixei no final da aula, né? Quem assistiu até o final, a aula 1, viu que tinha uma tarefa aí para casa, uma tarefa para a semana. E essa tarefa era o quê? Era decorar o esboço do livro de Efésios, né? Ver quais eram as 3 divisões que eu expliquei e qual era o assunto de cada capítulo, né? São 6 capítulos. E aí, só para a gente dar uma relembrada e para exercício, né, da mente de vocês, para ver entre vocês mesmos se vocês conseguiram gravar ou não, tá? Se vocês não gravaram, é bom vocês voltarem na lição 1 e rever essa parte final para poder entender exatamente o esboço do livro de Efésios e tudo aquilo que nós vamos aprender nesse curso, tá? Então a primeira pergunta aí seria: você já decorou o esboço de Efésios? Né? Sim ou não? Se sim, quais são as 2 grandes divisões? Então nós vimos que o livro de Efésios, na verdade, tem 3 divisões, né? Tem a primeira divisão, que é a nossa posição em Cristo, né? A doutrina, ensinamento. São o capítulo 1, 2 e 3 de Efésios. Aí nós temos depois a segunda divisão, né, do capítulo 4, 5 e 6, que é assim a parte prática, né, a parte dos nossos deveres, que é o nosso caminhar com Cristo. E depois nós temos a terceira e última divisão, que seria a parte do nosso fortalecimento no Senhor, que é a parte da armadura, né? E aí cada capítulo, né, essas são as divisões, as 3 divisões, as doutrinas, que são os ensinamentos, ou seja, aquilo que Deus fez por nós, né, capítulo 1, 2 e 3, nossa posição em Cristo, o que Deus já fez por nós. Aí depois, capítulo 4, 5 e 6, são capítulos, o que nós devemos fazer por Cristo, né? Aprendendo primeiro o que Cristo fez por nós, o que Deus fez por nós, agora o que nós devemos fazer por Ele, né? Então tem o capítulo 4, 5 e 6. E aí é o seguinte, capítulo 1, aí a pergunta é, qual o assunto do capítulo 2, do capítulo 4, capítulo 6? Então, se você decorou, você vai saber, vai lembrar que o capítulo 2 vai falar sobre o capítulo 1 é sobre nós somos eleitos. Capítulo 2, nós somos aproximados, né? Como nós fomos aproximados de Deus, né? Capítulo 3, vocação, como Deus nos vocacionou, né? Quais são os dons que nós temos aí disponíveis, que Deus nos presenteia com esses dons, né? Deus nos vocaciona com esses dons. Então, capítulo 3, a gente vai falar sobre esses dons vocacionais. Aí, o capítulo 4 já vai entrar na outra divisão, né? Que é a divisão dos nossos deveres. Então, capítulo 4 é como devemos obedecer. Capítulo 5, como devemos ser submissos, né? E o capítulo 6, nós vamos estudar aí sobre a armadura do Senhor. Ok, pessoal? Então isso aqui é só para a gente dar uma relembrada na aula passada. Se você não viu o esboço da aula passada, no final da aula que eu apresentei, volte e veja, por favor, tá ok? E agora eu vou apresentar para vocês o esboço, agora é o esboço só do capítulo 1, tá, pessoal? Na aula passada que nós vimos o esboço
do livro inteiro de Efésios, do capítulo 1 ao 6. Agora, nesse momento, nós iremos aprender somente o esboço do capítulo 1, tá? Então, a parte 1 é a parte da apresentação de Paulo, né? É onde Paulo se apresenta à igreja de Éfeso, é os versículos 1 e 2. E depois, na segunda parte, nós teremos aí os escolhidos pelo Pai, né? Como Deus escolheu. Então, do versículo 3 ao versículo 6. Então, a primeira parte, a parte A, é abençoados em Cristo, que está no versículo 3. Depois, para que Deus nos escolheu e para que Deus nos adotou, né? Então, nós somos escolhidos pelo Pai, abençoados em Cristo. Para que Deus nos escolheu? Para que Deus nos adotou? Terceira parte, nós somos também redimidos pelo Filho. Olha, vejam bem, preste atenção. Nós somos escolhidos pelo Pai e redimidos pelo Filho. Quem que é o Filho? Jesus Cristo, tá? Então Jesus nos redimiu. Todas as coisas nessa vida convergem nele, Cristo. E para que fomos redimidos, né? A primeira lá em cima, para que Deus nos adotou, e na segunda, para que fomos redimidos. Quarto, nós somos também selados pelo Espírito Santo, né? Nós podemos ver aí a Trindade. Então, o Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, nos escolheu, o Filho, Jesus Cristo, nos redimiu, e o Espírito Santo nos selou. Fomos selados, né? Nós somos marcados pelo Espírito Santo. Então, a palavra da verdade e para que nós fomos selados, né? É isso que nós vamos aprender nessa quarta parte do capítulo 1. E a última parte do capítulo 1, né, parte 5, é uma oração de gratidão que Paulo faz. Então, pelo que Paulo ora, a esperança do chamado de Deus, a glória da herança de Deus e a grandeza do poder de Deus, né? Então, nessa oração de Paulo, ele fala sobre tudo isso, sobre a esperança no chamado, sobre a glória que temos que ter da herança e sobre a grandeza do poder de Deus. Tá ok, pessoal? Então, só no capítulo 1 do livro de Efésios, nós vamos aprender tudo isso, ok? Como vocês podem ver aí, nós iremos aprender versículo por versículo, tá ok, pessoal? Então hoje, inclusive, nós estaremos estudando, nessa lição de hoje, apenas essa parte 1, que é a apresentação de Paulo, e na parte 2, só a letra A, que é abençoados em Cristo, tá ok? Então vamos lá ao estudo. As bênçãos espirituais estão disponíveis para nós. E é aqui, nesta carta de Efésios, que as encontramos, né? Então, essa carta de Efésios vai falar principalmente sobre as bênçãos espirituais que Deus já nos deu. Então, elas se dividem em torno das três pessoas da Santíssima Trindade, né? Quem são as três pessoas da Santíssima Trindade? Então, todas as bênçãos do Espírito Santo são dadas pelo Pai, se é uma condição, né? Se estamos no Filho. Então, Deus já preparou para nós as bênçãos espirituais. Já estão disponíveis através do Espírito Santo. Quem deu para o Espírito Santo foi Deus Pai. Mas nós vamos receber essas bênçãos espirituais? Sim, se estivermos no Filho, que é Cristo. Então, se nós estivermos posicionados com Cristo, nós receberemos essas bênçãos do Pai que o Espírito Santo ministra em nossas vidas. Então você vê que Deus é único, Deus é um só, mas nós sabemos que é três ao mesmo tempo, né? Se você não entende essa parte da Trindade, que Deus é um, mas é três, então você precisa fazer o curso Alicerces Firmes, né? Você procura aí no meu canal, Gospel Tech 316, a lista, né? A lista, não é a lista que se fala. Bom, enfim,
tem as listas dos vídeos e uma das listas lá é essa, alicerces firmes, ok? Bom, conforme a expressão de Charles Holt, ele diz, essas bênçãos espirituais, né, já fala, essas bênçãos são espirituais, não apenas por pertencerem à alma, né, a nossa alma, algo que nós não enxergamos a nossa alma, mas sim por derivarem do Espírito Santo. Então, as bênçãos espirituais chegam à nossa alma através do Espírito Santo, cuja presença e influência do Espírito em nós são a grande bênção outorgada por Cristo. Então é Cristo que outorga, é Cristo que dá a permissão para que o Espírito Santo ministre em nós essas bênçãos espirituais, tá? Todas essas bênçãos acontecem não em algum tempo ou lugar no futuro, mas acontecem aqui e agora, no presente, numa dimensão absolutamente verdadeira, que Paulo chama de regiões celestiais, isto é, a realidade invisível de nossas vidas hoje. Ou seja, pessoal, nós vivemos aqui nessa terra, nós enxergamos com nossos olhos tudo aquilo que é visível, né? Tudo aquilo que é material, que é visível, nós podemos enxergar, nós podemos contemplar. Porém, apesar de tudo isso que existe ao nosso redor, desse mundo maravilhoso que Deus criou, existe também as regiões celestiais, que é algo invisível. Nós não enxergamos as regiões celestiais, fica numa outra dimensão, porém, ela é real, ok? É isso que nós temos que entender. As regiões celestiais não é algo ainda que está por vir no futuro, não. As regiões celestiais, elas existem. A única coisa é que, por ser invisível, ela é algo espiritual, nós não enxergamos, ok? Então, tenha em seu coração que estes princípios não são meramente doutrinários ou teológicos, né? Esses princípios não é só um ensino que você tem que aprender, não. São verdades sólidas que nos sustentam em cada momento da nossa vida cristã. Então, se nós não acreditarmos no invisível, se nós não acreditarmos nessas regiões celestiais, se nós não acreditarmos que as bênçãos de Deus estão conosco agora, nesse momento, a nossa vida cristã não é sustentável, né? E elas são tão confiáveis, né, quanto as leis da natureza. Então, essas coisas celestiais, invisíveis, elas são tão confiáveis quanto as próprias leis da natureza que nós conhecemos. E essas leis espirituais nas regiões celestes funcionam independente de como nos sentimos a respeito delas. Ou seja, eu acreditando ou não acreditando que exista esse algo invisível, que são as regiões celestiais, ela vai existir, vai acontecer da mesma forma, porque não depende de nós, depende de Deus, né? E essas palavras foram ditas aí, né, por Ray Stedman. E agora vamos entrar aí no primeiro versículo, na verdade na parte A, na primeira parte do primeiro versículo do livro de Efésios. Então, se você estiver com uma Bíblia na mão, no celular, no seu computador, seja onde for, você pode acompanhar aí também pela sua Bíblia, que nós estaremos lendo versículo a versículo, tá? Então, a primeira parte é a apresentação de Paulo, né? Ele utiliza os versículos 1 e 2 para isso. Então, a primeira parte do versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então, Paulo está se descrevendo como um apóstolo, né? Ele diz Paulo, apóstolo. Então, isto é, um mensageiro. O que é um apóstolo? Um mensageiro,
uma voz de Deus, né? Geralmente apóstolos são os membros da igreja que primeiro pregou a fé cristã em determinado país ou região. Então, ou seja, se existe um país ou uma região que não é evangelizada, que a palavra de Deus ainda não é pregada, os ensinamentos do Senhor não é pregado, e se vai uma pessoa para essa região e começa, né, com a direção de Deus, o Espírito Santo, a pregar, a ensinar a palavra, a ser mensageiro de Deus, então essa pessoa é chamada de apóstolo. Foi o primeiro que levou a mensagem de Deus para aquele local, né? E como Paulo mesmo diz no livro de Gálatas, né, que foi ele também que escreveu, o Senhor Jesus apareceu a ele diretamente. Então ele não conhecia o evangelho por debatê-lo com outros apóstolos, né? Os 12 lá, os apóstolos de Cristo, mas por recebê-lo diretamente de Jesus Cristo. Então, esse é um fator importantíssimo, né, das cartas de Paulo, da vida de Paulo. Foi quem ensinou para ele o evangelho, quem ensinou para ele as palavras de Deus, foi o quem? Foi o próprio Cristo, ok? Então Cristo já havia sido crucificado, já havia ascendido aos céus, mas o próprio Cristo ensinou o evangelho para ele. Ele aprendeu tudo que ele aprendeu foi através da ministração de Cristo sobre a vida dele, algo realmente tremendo e algo muito espiritual, tá ok, pessoal? Então note, né, que Paulo não oferece outras credenciais, não se refere à sua formação aos pés de Gamaliel, né, porque Paulo ele estudou com Gamaliel em Roma, né? Então ele se formou com um estudo muitíssimo, como eu posso dizer, um estudo muito rico, na verdade, né? Só algumas pessoas tinham condições de estudar aos pés de Gamaliel, né? Então Paulo teve uma formação acadêmica muito rica, essa que é a verdade. Mas ele não se refere a isso. Quando ele se apresenta, ele não fala, olha, eu me formei aos pés de Gamaliel, né? Ele não fala isso. Ele fala o quê? Que ele é um apóstolo, ou seja, ele foi quem pregou as mensagens, em primeiro lugar, para algumas regiões, e que ele foi chamado por Cristo. É isso que ele fala. Então ele não fala nem da sua formação acadêmica e nem da sua privilegiada origem, né? Porque Paulo também, ele nasceu de Hebreia, ele é um hebreu. Então Paulo era hebreu, ou seja, era um judeu, mas também era um cidadão romano, porque estudou lá aos pés de Gamaliel. Ele tinha dupla cidadania. Paulo tinha dupla cidadania, né? Era tanto judeu como era romano. Bom, o seu apostolado veio da vontade de Deus e da escolha e comissão de Jesus Cristo, né? Segundo John Stott, ele escreve que o apostolado de Paulo veio da vontade de Deus. Foi realmente Deus que escolheu Paulo e comissionou Paulo para pregar o evangelho. Ok, pessoal? Bom, aí, segunda parte, né, do versículo 1 diz assim: primeiro ele se apresenta, né, como sendo Paulo, o nome dele, como sendo apóstolo e como sendo escolhido por Cristo. E depois ele fala: aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Então, essa carta que Paulo escreveu, primeiramente, foi direcionada aos irmãos santos e fiéis e que estão posicionados em Cristo Jesus, na cidade de Éfeso, tá? Então nós vamos ver agora, você vê, nós lemos essa segunda parte desse versículo 1 e nós vamos ver agora um pouco sobre santos, sobre fiéis e sobre Cristo Jesus, estar em Cristo Jesus, né? Você vê como a gente pode, em cada versículo, estar
a gente fala que está explodindo, né, cada versículo e transformando isso em vários ensinamentos, tá? Bom, primeira parte, então, santos, né? Então, os santos do Novo Testamento eram pessoas como nós, né? Que lutavam com problemas em suas famílias e locais de trabalho. Os mesmos problemas emocionais e espirituais que hoje eu e você temos. Porém, eles tomaram a decisão de viver de maneira diferente para Deus. Então, quer dizer, apesar dos problemas do dia a dia, das lutas, das batalhas, né? Problema na família, problema no trabalho, problemas com doenças, problemas emocionais, espirituais, eles resolveram tomar a decisão de viver diferente, ou seja, viver para Cristo, viver para Deus. Então, esses são os santos do Novo Testamento, ou seja, tanto aquelas pessoas para quem Paulo escreveu, que estavam firmes em Cristo, como para nós hoje em dia. Então, se hoje nós já tomamos essa decisão de viver uma vida diferente, não importando os problemas que acontecem em nosso dia a dia, que a nossa vida estará enraizada em Deus, que nós estaremos vivendo para a honra e glória do Senhor, então nós também somos santos, ok, pessoal? Então, santos é isso, são pessoas que tomaram a decisão de viver para Deus, não importando com os problemas diários do nosso cotidiano. Pergunta é: você que está aqui vendo essa aula, você já tomou essa decisão? E o que move a sua vida, né? O que move? O que te dá esperança? Todas as manhãs, quando você acorda, qual é o objetivo? O que te faz acordar, levantar da cama? O que te faz ir trabalhar? O que te faz se mover nessa vida, né? Qual decisão você já tomou e qual o objetivo? Ok, pessoal? E além de santos, né, Paulo chama também eles de fiéis. Então, o adjetivo fiel no grego é pistos. E ele pode ter dois significados, né? O primeiro é fiel, eu sou fiel. Então, ter fé, confiar. Então, eu confio em Cristo. Eu tenho fé em Cristo. Eu tenho fé na palavra de Deus, que ela é verdadeira. Né? Então, eu sou fiel a Cristo. E o segundo significado é fidedigno, né? Digno de fé, que merece crédito. Ou seja, se eu sou um exemplo na minha família, se eu sou um exemplo no meu trabalho, se eu sou um exemplo em meio à sociedade que eu convivo, será que as pessoas me olham e falam: olha ali, está passando ali uma pessoa que é digno, uma pessoa que merece crédito, né? Uma pessoa que exemplifica Cristo, ok? Então nós temos que ser fiel nos dois sentidos. Nós temos que ter fé em Cristo e na sua palavra e também sermos pessoas de confiança, que mereçam crédito, que outras pessoas possam olhar para nós e possam ver que nós somos realmente pessoas sensatas, ok? E nós, será que temos sido fiéis nos dois sentidos, né? Certamente é difícil imaginar abre aspas, né, verdadeiro cristão que não o seja. Né? Então, para mim ser um verdadeiro cristão, eu tenho que ter essas duas qualidades, tanto ter fé como ser uma pessoa também aonde as pessoas podem colocar um crédito em mim, né? Digno de fé, digno de confiança, ok? E aí no versículo 2, né, diz assim: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Primeiro versículo, Paulo se apresenta, fala com o nome dele, fala que ele é apóstolo escolhido por Cristo Jesus e fala que ele está escrevendo aquela carta a quem?
aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, ok? Agora o versículo 2 ele fala assim: a vocês, essas pessoas santas, fiéis que estão em Cristo de Éfeso, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, era embora esta fosse, não, desculpa pessoal, mas aqui não está juntando muito bem não as coisas, né? Acho que houve um erro de digitação meu aí. Embora esta fosse, né, não tem essa era aí, embora esta fosse uma saudação comum nas cartas cristãs gregas e hebraicas da época, né? Que saudação? Graça e paz da parte de nosso Deus e Pai. Temos que ter sempre em mente que nada do que está escrito na Bíblia é meramente convencional, né? Ou seja, está ali à toa. Tudo tem um sentido, tá? Tudo tem uma mensagem. Então, as duas grandes heranças do cristão, de nós, pessoas que acreditam em Cristo Jesus, né, os cristãos, são o quê? A graça e a paz. E você pode tê-las sempre, não importa as circunstâncias, ou seja, não importa qual problema esteja ocorrendo na sua vida. Você pode, nesse mesmo momento que você está vivendo esse problema, ter a graça e a paz, ok? Bom, então vamos voltar um pouquinho aqui. Então, essa foi a apresentação, tá? Versículos 1 e 2, nós vimos a apresentação de Paulo. E agora, versículo 3, a primeira parte do versículo 3, né? Nós vamos ver aí a origem da bênção, né? Da onde vem a bênção. Então, a fonte de toda a bênção. Paulo escreve, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todas as frases, queridos, que vocês virem aí e tiverem em azul, porque são os versículos da Bíblia, tá ok? Então, esse versículo 3, primeira parte é: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo começa com quem está por trás de toda a bênção. Quem que está por trás de toda a bênção? Lembra que nós vimos lá, nos primeiros slides dessa aula, que Deus dá a bênção para o Espírito Santo ministrar em nossas vidas, se nós estivermos em Cristo, né? Então, quem deriva as bênçãos é Deus, né? Então, Paulo começa com quem está por trás de todas as bênçãos, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o ponto de partida de Paulo. E será que é o nosso também? Né? Será que o nosso ponto de partida, sempre para poder estar resolvendo algo em nossas vidas, projetando algo em nossas vidas, será que é o nosso Deus abençoador, nosso bendito Deus? Ray Stedman nos lembra que o grande problema é não começamos nossos pensamentos com Deus, né, nossos projetos. Ao invés disto, nos baseamos em nossas próprias experiências e circunstâncias, que são apenas o quê? Uma visão parcial da verdade, né? Porque nós não conhecemos ainda a verdade por completo. Nós ainda iremos conhecer a verdade por completo quando estivermos com Deus face a face. Por enquanto, nós conhecemos somente parcialmente. Então, acabamos com uma ideia distorcida do que Deus está fazendo em nossas vidas e no mundo. Então, nós não podemos julgar, né, as coisas que estão acontecendo com nossas vidas e com o mundo simplesmente por nossas próprias experiências e circunstâncias que vivemos ou que aprendemos. Nós temos que sempre começar colocando o quê? Deus, nosso pensamento em Deus, orando,
buscando, vendo o que Deus nos fala, aquilo que Ele nos inspira, aquilo que Ele nos instrui a fazer, através do Espírito Santo, ok? Para nós não termos uma ideia distorcida, né? E através de Efésios, essa carta que nós estamos estudando de Paulo, podemos ver que tudo ocorre para o louvor da glória de Deus, ou seja, a fim de que ele seja louvado. Deus quer que o coração do seu povo fique tão maravilhado que reflita automaticamente louvor e glória a ele, né? Então nosso coração tem que estar o quê? Tem que estar acostumado, adestrado, maravilhado em tudo que nós fomos fazer em nossa vida, em colocar em primeiro lugar Deus, ok? E se nós fizermos assim, com certeza iremos o quê? Refletir louvor e glória a Ele. Sempre que nós colocamos nosso Pai, nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos refletindo louvor e glória a Ele. Bom, então nós vimos aí, né, a fonte de toda a bênção. Quem é a fonte de toda a bênção? Deus Pai. E agora nós vamos ver, né, na segunda parte do versículo 3, que as bênçãos estão em Cristo. Estão em Cristo, né? Então a segunda parte do versículo 3 diz assim: que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, né? As bênçãos espirituais que vêm das regiões, estão nas regiões celestiais, estão em Cristo. Anteriormente, segundo John Stott, anteriormente estávamos em Adão, pertencendo à antiga humanidade caída, né? Agora estamos em Cristo, pertencendo à nova humanidade redimida. Então, aquelas pessoas antes da vinda de Jesus, elas estavam em Adão e eram uma humanidade caída. Agora, aqueles que escolheram estar em Cristo são uma humanidade redimida, né? É Cristo que nos redimiu. É em Cristo que Deus nos abençoou no tempo e nos escolheu na eternidade, né? Então, na eternidade, Deus já nos escolheu em Cristo Jesus. Não sei se foi na aula passada que eu falei isso, né, mas eu dei um exemplo seguinte. Quando Deus olha para nós, né, eu falei que Deus não olha a olho nu. Deus coloca um óculos, né? E esse óculos que ele coloca tem o quê? As lentes de Cristo. Porque aí, com as lentes de Cristo, ele nos enxerga como santos, né? Como pessoas fiéis, pessoas que escolheram servir e viver com Deus todos os dias. E não nos vê como pecadores, né? Não nos vê como a humanidade caída, a humanidade pecadora, mas nos vê como pessoas redimidas em Cristo, né? E essas bênçãos espirituais fazem com que a vida valha a pena, né? O que faz você viver? Lembra que eu perguntei alguns slides anteriormente, né? O que faz você viver a cada dia? Então essas bênçãos espirituais, essa esperança que nós temos, essas bênçãos espirituais, e é elas que nos move a cada dia também, que faz a vida valer a pena. Então, sem essas bênçãos espirituais, a vida se torna o quê? Desoladora, maçante, em uma última análise, insustentável, né? Porque muitas pessoas tiram a própria vida? Porque muitas pessoas se suicidam? Porque essas pessoas não têm mais as bênçãos espirituais. Ou nunca viveram as bênçãos espirituais, ou viveram, mas perderam a esperança por ela, né?
Então acaba a vida delas não fazendo mais sentido, não valendo mais a pena, e infelizmente elas acabam entrando, a maioria delas, em depressão e acabam retirando a sua vida. E sem falar, né, nas influências do inimigo das nossas almas, na influência de Satanás e dos seus demônios, que também são, ah, são espíritos, né, caídos, que influenciam demais essas pessoas a tirarem suas próprias vidas, tá? Não podemos esquecer disso. Então não é só o fato de delas não ter mais a esperança das bênçãos espirituais. É também o fato do inimigo das nossas almas ir atentando, né? Ficar tentando a vida das pessoas, tá? Então, não podemos produzir essas bênçãos por nós mesmos. Só podemos recebê-las de Deus em Cristo. Tá bom, pessoal? Então, essas bênçãos espirituais que já estão sobre nossas vidas, né, que estão nas regiões celestes, mas que o Espírito Santo ele traz para nossas vidas, nós não podemos produzir. Nós podemos somente receber. Nós somente recebemos, porque estamos em Cristo, aquele que nos redimiu. Então, né, Cristo nos abençoou, né? Deus nos abençoou. Então, note que esta não é uma promessa a ser cumprida. Então, pelo tempo do verbo, né, abençoou, não é abençoará, é abençoou. Então, esta não é uma promessa a ser cumprida. Deus já nos abençoou. As bênçãos de Deus não são baseadas em obras humanas, né? Já expliquei isso. Mas é baseado em quê? No amor de Deus e sua graça. É algo que só Deus pode dar e é o que ele já fez. Então, quando nós somos abençoados, né, recebi uma bênção espiritual muito grande, não foi porque eu mereci essa bênção, foi porque eu estava em Cristo, eu tomei essa decisão de estar em Cristo, de viver a palavra de Deus, e aí Deus, por sua graça, por seu amor, resolveu me abençoar com essa bênção. Então Deus já nos abençoou. Não foi nós, né, como nós estudamos agora, nós que produzimos essa bênção por causa que eu fiz alguma obra muito boa, né? Ah, eu fiz uma obra maravilhosa aqui com a sociedade da cidade, das vizinhanças, do bairro onde eu vivo, e aí Deus me abençoou tremendamente por causa dessa obra que eu fiz. Negativo. A obra você fez porque você ama aquelas pessoas, porque você ama o seu próximo, porque Deus te inspirou de alguma forma. Agora, a bênção que você recebeu não foi devido à sua obra, mas sim devido ao amor e à graça de Deus para a sua vida. Tá ok? Então, Deus nos abençoou com bênçãos espirituais, né? Então, Paulo quer o quê? Ressaltar que as bênçãos distintivas da nova aliança são espirituais e não materiais, né? Então, muitas pessoas no meio cristão, né, principalmente cristão evangélico, quando, por exemplo, consegui uma casa, troquei de carro, né? Fala, olha aí a bênção, ó a bênção, vem ver a bênção aqui, né? Então, isso aí é uma bênção espiritual? Não, isso aí é uma bênção material, né? Aqui nesse caso, nós estamos falando, Paulo está ensinando, está ressaltando sobre as bênçãos da nova aliança com Cristo, que são as bênçãos espirituais, né? E estas estão disponíveis aos justos e injustos. Mas o espírito interior do homem pode ser curado apenas em Cristo. E não há outro caminho, né? Se nós somos hoje injustos, para nós nos tornarmos pessoas justas, né? Justos, injustos é a mesma coisa que nós aprendemos, ímpios, né? Aprendemos principalmente no nosso curso do escatologia.
Foi o curso anterior que eu ministrei de escatologia. Nós aprendemos bastante sobre injustos, ímpios e tudo mais. Então, o homem só pode ser curado interiormente por Cristo. Somente Cristo é quem redime o homem. Somente Cristo que já pagou o preço pelos meus pecados, né? Então, para mim ser uma pessoa justa, para mim ser um santo e fiel, somente Cristo pode fazer isso por mim, tá? Não há outro caminho, né? Como a própria palavra de Deus fala. Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há como chegar ao Pai a não ser por mim. Então não tem um segundo caminho, não tem um atalho, não tem um caminho mais comprido para chegar até Deus, chegar ao Pai. O único caminho para se chegar a Deus, para se aproximar de Deus, ter comunhão com Deus, é através de Jesus Cristo, né? Ele é a nossa ponte, é a ponte que interliga nossa vida com Deus. Ok, pessoal? E as regiões celestiais, né? Ele nos abençoou com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, como já vimos, as regiões celestiais mencionadas em Efésios e outras passagens da Bíblia são, na verdade, o mundo invisível da realidade espiritual, né? Então, é uma realidade, só que é uma realidade invisível, onde as coisas são intensamente reais, né? E às vezes a gente fala, são até mais reais desse mundo que nós vivemos, e verdadeiras, mas que não se pode ver e nem tocar no momento, né? Então, nesse momento que nós vivemos, que ainda Cristo não veio nos arrebatar a igreja, né? Então nós não podemos tocá-la e nem viver, mas podemos acreditar. No entanto, desempenham um papel importante em nossas vidas, né? Então, essas regiões celestiais, que contêm as bênçãos espirituais que nos é dada, elas desempenham um papel muito importante em nossas vidas. Então, apesar de nós não enxergarmos, não vemos, o papel é fundamental para nós, tá? E é a isto que Paulo se refere lá no livro também de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: Então nós fixamos os olhos sobre o que não é visto, mas sobre aquilo que é invisível. Para o que é visto é temporário, mas o que é invisível é eterno. Então, olha bem e vejam. Tudo isso que hoje nós podemos enxergar é algo temporário, é algo que não vai existir mais. Vai chegar um determinado tempo, ou seja, tem início, meio e fim, é temporário. Mas o que nós não vemos, o que é invisível para nós hoje, é o que vai ser eterno, é o que não vai ter fim, né? Então, às vezes é algo difícil, de difícil entendimento, mas a grande realidade é justamente essa, né? Que a nossa vida aqui na Terra é algo temporal, tem início, meio e fim. Mas o que é invisível, né, as regiões celestiais, é algo que vai ser para sempre, é algo que vai ser eterno, tá? Então, isso são as regiões celestiais. É algo invisível, mas é algo eterno. Bom, veja uma poderosa ilustração das regiões celestiais no Antigo Testamento, através da história do quê? De Eliseu e seu servo, né? Que está lá em 2 Reis, capítulo 6, dos versículos 15 a 17. Então diz assim a palavra do Senhor: O servo do homem de Deus, né? O servo do homem de Deus é o empregado dele ali, né? Quem servia ali o homem de Deus, que é Eliseu. Levantou-se bem cedo e, ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade aonde eles estavam, né? Então, aquele servo de Eliseu acordou, levantou, foi para fora e viu a cidade cercada por carros de guerra, cavalos e carros de guerra. Então, esse moço, né, esse servo, disse a Eliseu: Ai, meu senhor, que faremos?
E aí, então, Eliseu respondeu: não tenha medo, porque são mais o que estão conosco do que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra o quê? Os olhos espirituais desse moço, desse servo, para que ele veja. Veja o quê? Veja o mundo espiritual. E aí o Senhor, Deus Todo-Poderoso, abriu os olhos espirituais daquele servo, daquele moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então aquele servo, aquele moço, conseguia enxergar somente um mundo físico, um mundo material. Mas Eliseu era um profeta tremendo do Senhor, né? E aí Eliseu pediu também, tenho certeza que Eliseu tinha essa visão espiritual aberta, e ele pediu para que naquele momento Deus pudesse abrir também a visão espiritual do servo dele, para que ele visse lá o exército de Deus, né, de cavalos e carros de fogo, que era muito maior do que aquele exército que estava ali. Então, esse exército de Deus, de cavalos e carros de fogo, estão aonde? Estão na região celestial. Estão numa dimensão diferente da nossa. Então, quer dizer, nós não enxergamos, mas eles estão aqui ao nosso redor, nessa dimensão. Não é porque é uma região celestial que está longe, que está muito longe de nós. Não, simplesmente é uma região que nós não enxergamos, é uma região invisível, mas que está ao nosso redor nos abençoando. Ok, pessoal? E John Stott nos explica os 5 usos da expressão regiões celestiais, que encontramos em Efésio, e indica que são a esfera em que os principados e potestades continuam a operar, né? Se nós pegarmos esses versículos, tá? Todos esses versículos aqui que estão em parênteses são do livro de Efésios. Então, 3:10, capítulo 3, versículo 10, capítulo 6, versículo 12, tá? Então, as regiões celestiais são o quê? A esfera em que os principados e potestades continuam a operar, a esfera em que Cristo reina supremo e seu povo reina com ele, e onde, portanto, Deus nos abençoa com toda bênção espiritual em Cristo. Bom, tudo isto está, todas essas bênçãos espirituais, né, está disponível a nós, através da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E esse fato é salientado repetidas vezes em toda a carta aos Efésios. E não há duas palavras que aparecem mais frequentemente do que em Cristo ou por ele no livro de Efésios, tá? Então sempre vai ter essas palavras em Cristo, né? Posicionados em Cristo ou por Cristo, por ele. Então, não se pode pretender receber as bênçãos de Deus sem reconhecer a centralidade de Cristo em nossas vidas, né? Não há outra forma. Então, se nós queremos ser abençoados por Deus com toda a sorte de bênçãos espirituais, temos que estar com nossas vidas centralizadas em Cristo, porque foi Cristo que nos redimiu, porque foi Cristo que pagou o alto preço por nossas vidas. Então é em Cristo que eu sou santo, é em Cristo que eu sou fiel. Ok, pessoal? Cuidado! Se você estiver envolvido em um grupo que deixa de lado o Senhor Jesus Cristo e tenta ir diretamente a Deus sem passar por Jesus, para reivindicar as grandes promessas espirituais do Novo Testamento, você está sendo conduzido a um reino espiritual de fraude, né? Então, resumindo, se você pertence a um grupo de pessoas que seguem uma doutrina, que segue o ensinamento, que segue uma religião que diz que Cristo não é quem te leva a Deus,
que não é através de Cristo que você vai receber essas bênçãos espirituais, que você pode buscar essas bênçãos diretamente em Deus. Cuidado, você está sendo enganado. Você está sendo conduzido a um reino espiritual de fraude, né? Porque, como nós aprendemos nessa aula, somente somos abençoados espiritualmente em Cristo, só se estivermos em Cristo, né? Esse foi o tema principal, né, da nossa lição de hoje. As bênçãos espirituais que estão nas regiões celestes, que são dadas a nós se estivermos em Cristo. Maravilha, pessoal? Então, mais uma vez, né, tô olhando o meu reloginho aqui, aquela ideia de 30 minutos foi por água abaixo, né? Então, eu acho que eu não vou ficar pensando muito mais nisso, não, e deixar o Espírito Santo ministrar, ok? Espero que a aula não esteja sendo muito maçante, a ponto de vocês perderem a atenção. E qualquer coisa, né, vocês também podem escrever os seus comentários aí no vídeo, deixando, né, críticas construtivas, seja lá o que for, tá bom, pessoal? A minha intenção é sempre melhorar a qualidade. E vou deixar por último aqui a tarefa da semana, né? Então, a semana passada a tarefa era o quê? Decorar o esboço do livro inteiro de Efésios, né? As 3 divisões que existem e o assunto que trata cada capítulo, desde o 1 ao 6. E nessa semana, né? No decorrer do estudo desta grande carta inspirada por Deus, vamos pedir a Deus que nos ajude a pensar profundamente sobre estas incalculáveis bênçãos espirituais que Ele já nos deu, a fim de que a nossa vida reflita a tremenda realidade que Deus é e o que Ele está fazendo no nosso mundo. Vamos pedir, vamos orar a Deus para que abra o quê? Nossos olhos espirituais, a fim de que possamos ver a sua realidade, a realidade de Deus, tá, pessoal? Então essa vai ser a tarefa da nossa semana. Estar orando para que Deus possa revelar para nós, para que Deus possa abrir nossos olhos espirituais, que nós possamos enxergar as bênçãos espirituais que Ele já nos deu. E que tudo aquilo que está acontecendo, né, no nosso dia a dia, no mundo, que nós possamos entender o verdadeiro sentido, não a partir das nossas experiências e não a partir das nossas circunstâncias e conhecimentos humanos, mas sim a partir dos planos de Deus para nós. Vamos orar para estar encerrando? Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa aula. Te agradecemos porque o Senhor deixou a tua palavra para nós, que nos ensina, Senhor, que nos educa, Pai, que, enfim, nos faz melhorarmos a cada dia na tua presença, em comunhão contigo, nos faz melhorar também o nosso tratar com o nosso próximo, Senhor, as pessoas que estão ao nosso redor. Que nós possamos, Senhor, a cada semana, Pai amado, estar aqui, Senhor, estudando a tua palavra, Senhor, aprendendo mais detalhes sobre aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, aquilo que o Senhor deixou para nós. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe em mais uma semana a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, a vida dos meus amigos, a vida dos meus colegas de trabalho, a vida dos meus irmãos em Cristo, todos aqueles, ó Pai, que são meu próximo, todos aqueles que estão vendo esse vídeo, Senhor, que possam, Senhor, enxergar as bênçãos espirituais que o Senhor já deu para eles. Pai, que isso possa ser a esperança, Senhor, que eles possam levantar a cada dia e falar: não, minha vida vale a pena porque eu sou abençoado espiritualmente em Cristo Jesus. E é em direção a essas bênçãos que eu quero andar todos os dias da minha vida. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Continua, Senhor, realmente nos protegendo e nos guardando e nos abençoando, Senhor, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pessoal, então, só não esquecendo, se vocês acharam relevante e aprenderam essa aula,
Deixe o seu like aí no vídeo, né? Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com seus conhecidos, né? Porque o intuito, o objetivo desse canal Gospel Tech 316, como eu sempre digo, é ensinar e pregar a palavra de Deus para um número maior de pessoas possíveis que forem abençoadas. Amém? Muito obrigado por tudo. Até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.